Povo de Deus, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Fico feliz. Tome teu assento por bondade. Aproveito para agradecer primeiramente a Deus por uma vez mais nos colocar na condição de ministro da sua palavra, do santo texto. É por graça, não é por merecimento, irmãos. Agradeço também a essa igreja, na pessoa do pastor Valdemir. Obrigado pela confiança. Deus continue te abençoando. Aquele também que sempre tem nos confiado uma lição, pastor Osni, Deus continue te usando. Irmãos, nós vamos falar sobre uma lição bem peculiar. É interessante nós falarmos sobre a consequência do pecado. Isso já foi visto, irmãos. Mas a gente já consegue entender o quão grande e o quão se alastrou essa consequência, meus irmãos. Deus criou o homem e desde o início nós conseguimos notar que Deus sempre quis o melhor para o homem. Deus sempre quis que o homem vivesse bem, que não passasse por dificuldades. Esse era o plano original. Deus não queria que o homem passasse por todas as dificuldades que hoje é conhecida. A separação, a tristeza. Deus não queria isso. Deus fez o homem para viver bem. E aí eu te pergunto, meus irmãos, o que o homem achou? O homem chegou diante de um cenário onde tudo que ele via era dele. Tudo que tinha ali ele podia usufruir sem nenhum tipo de restrição. Apenas uma ordem ali foi dada: não coma daquela árvore. Ou seja, imagine comigo um cenário onde tudo que estava ali estava à sua disposição. E não era que nem hoje, era tudo em abundância, tudo em perfeita ordem. Deus planejou o jardim do Éden para o homem, dizendo: não lhe faltará nada. Daqui você terá tudo. Mas o homem olhou para a única coisa que lhe era vedada. A única coisa que Deus disse: daqui não brilhou o olho do homem. E aí o que aconteceu? A história é simples, irmãos, todos conhecem. Só que aqui a gente aprende já na introdução um pequeno ponto, irmãos, que nós temos que cuidar das coisas que Deus colocou à nossa disposição. Às vezes nós estamos sempre olhando para as coisas que Deus vai fazer e esquecemos das coisas que Ele já fez. Às vezes Deus já colocou na tua mão uma família linda, um carro que te serve, você não, eu quero um carro melhor, eu preciso de mais coisas para ser feliz com a minha família. Você quer coisas melhores? Busque, tudo bem, glória a Deus por isso, mas dê valor àquilo que Deus já colocou na sua vida. Se Deus colocou na sua mão, Ele não se engana, era porque era para você, não era para ninguém, não era para o teu irmão do lado. Se está sobre a tua responsabilidade, Deus confiou a você. Valorize isso, porque senão, a um dia a gente vai olhar e vai parecer que a grama do lado é sempre mais verde. Vai parecer que aquilo que não temos é o que importa. Não é dessa maneira, irmãos. Vamos valorizar aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Deus confiou a nós, cada um, uma coisa diferente. Você vai viver aquilo que Deus sonhou para você. Valorize isso. Busque coisas melhores, sim, isso não é errado, mas dê valor àquilo que Ele já te deu. Certo, meus irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado. Se nós pudéssemos elencar todas as piores catástrofes e besteiras que a humanidade já fez, vamos ver que a origem de todas elas é o pecado. Nada do que nós sofremos, nada do que nós temos se originaria se não fosse o pecado. Toda dor, todo sofrimento é a origem do pecado. O pecado, vamos dizer assim, destruiu com a vida harmoniosa que o homem tinha. Nós podemos falar rapidamente aqui de 3 situações claras que o pecado causou na vida do homem. Quais são essas situações? A primeira, quando o homem pecou, a separação da comunhão com Deus, instantaneamente. Quando o homem desobedeceu, quando o homem decidiu por bem experimentar daquela fruta que era proibida, o que aconteceu? A comunicação com Deus foi cortada. Que era unilateral, era praticamente a mesma comunicação, foi cortada. E o homem já não tinha mais a comunicação direta com quem o criou. Só aí já é uma catástrofe que a gente não consegue imaginar. Só de saber disso já dói, mas ainda piora. Como que piora? O seguinte: aquele homem que ficava no final da tarde esperando a presença de Deus, quando a presença chega, ele sente vergonha. Ele amava a presença, queria comunhão com a presença, mas quando ela chega e ele viu dentro dele o pecado, ele se esconde.
Aquele que amava agora tem vergonha de Deus. Consequência terrível do pecado, irmãos. Você entende o quanto é abominável o pecado, o quanto é terrível esse nome? Isso tem que causar repulsa em nós, porque as consequências são destruidoras. E a morte começa. A morte espiritual, instantânea, e depois a morte física. Já começando ali por Abel, a primeira morte que nós vemos na Bíblia. Irmãos, o pecado é destruidor. E outra coisa, irmãos, a gente vive numa igreja que prega um Cristo que tem poder para perdoar pecados, sim ou não? Ele perdoa pecados. Mas não é porque o pecado tem perdão que eu tenho um passe livre para pecar. Não é dessa maneira que funciona. O pecado tem perdão, mas mesmo um pecado perdoado pode, e na maioria das vezes tem consequência. Irmãos, vejam só. Alguém que é um presidiário, um ex-presidiário, vamos colocar nessa situação. Ele comete um crime, ele é culpado de fato, vai preso, e dentro da cadeia ele se converte. De verdade. Tem um encontro com Deus. E ali, naquele momento que ele aceita Jesus, não importa o que ele fez, não importa o momento que ele está, ele vai herdar o céu. Só que esse mesmo presidiário vai chegar para o juiz e diz assim, pode me soltar, porque agora eu me converti. O que o juiz vai fazer? Bom, continue nesse caminho, mas você vai pagar a sua pena. Jesus vai fazer, o juiz vai dizer essa coisa. Jesus perdoa, o céu está garantido. Se converteu de verdade, não tem o que falar. O céu está garantido, mas as consequências do pecado, na maioria das vezes, vão ser cumpridas. E aí eu te digo, tem plano de Deus que pode aliviar, diminuir a sentença? Deus pode fazer, mas isso não é a regra. A regra é que o pecado tem uma consequência. Quer ver só um ex-dependente químico que passou a vida inteira e se converteu. Se converteu, nunca mais voltou para o vício, glória a Deus, por isso irá para o céu. Mas no futuro pode morrer de uma doença devido ao tempo exposto à dependência química. Pode acontecer, irmãos, é consequência do pecado. Deus pode curar, glória a Deus, por isso pode, mas às vezes não cura. Vai para o céu, mas o pecado tem uma consequência. Nós temos que entender que o pecado não é algo possível, é algo terrível. É isso, irmãos. Nós temos que, se o pecado está aqui, nós vamos para o outro lado. Não vamos passar perto do pecado, vamos abominar o pecado. Isso já nos dá margem para entrar no tópico de número 1, a perfeição à morte. Da perfeição à morte. Subtópico 1, a certificação divina. Uma coisa que atenta muito nos textos que a gente lê lá em Gênesis, que é incrível, e a gente entende o que é o poder, é que Deus então ele começa a criar o mundo, começa a criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus fala, e haja luz. Deus fala, separa o firmamento, e haja aves no céu, animais na terra. Tudo isso pelo poder da palavra. Mas chegou um momento que Deus vai criar ali uma coisa diferente. Deus vai criar ali algo sublime. E ele diz assim, ele pensa, não, tem que ser diferente, não vai ser pelo poder da palavra. Então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma maneira diferente. Do pó do barro, ele cria o homem. A sua sublime obra. Deus faz desta maneira. O homem totalmente diferente. Ele queria que ali fosse um ser destacado. Um ser que vivesse com volição, com vontade de adorá-lo. Fez totalmente diferente o homem. Não foi pela palavra. Ele moldou o homem. Façamos referência à Trindade. E Deus coloca lá esta que é a sua, vamos dizer assim, primazia de criação. Mas veja só, irmãos, que curiosidade. Toda a criação, Deus diz, você fez o sol e viu Deus que era bom. Noite, viu Deus que era bom. Separou o firmamento, viu Deus que era bom. Mas quando ele vê o homem, o que ele diz? E viu Deus que era muito bom. Deus olha a sua criação, olha o homem e diz, tá bom, tá muito bom. Deus se agrada daquilo que fez, irmãos. No estado original, o homem era perfeito, criado sem falhas nenhuma. No estado original, antes do pecado, o homem foi criado segundo o que Deus queria. Ele era perfeito. Não havia falhas. Mas havia vontade.
Irmãos, olha que lindo. E isso toda vez que a gente consegue ler, a gente se comove. Por quê? Porque houve um no céu que quis ser semelhante a Deus. Houve um no céu que quis ser semelhante ao Criador. E por isso se viu iniquidade nele, e dele e do céu foi expulso, junto com 1/3 dos anjos que aderiram à causa dele. Ele queria ser semelhante a Deus. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Por que Satanás é tão nervoso com a humanidade e tenta destruir a qualquer maneira? Porque ele queria ser semelhante, mas Deus diz, não semelhante ao homem. Não é vocês. Este vai ser imagem e semelhança. Mas quer ver se a gente ir um pouquinho mais além na história? Teve um que era Deus, desceu, se fez homem e não quis ser semelhante a Deus. Esse disse assim, não, eu sou Deus, mas eu não vou ser por usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se humilhou, assumindo a condição de servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz. E até na morte o teu servo te glorifica. Aleluia, glória a Deus por isso, meus irmãos. Satanás queria ser semelhante, o homem foi criado à semelhança, e aquele que era Deus disse, eu sou o servo, eu vim te servir, meu Pai. Aleluia, você pode dar um glória a Deus para esse Jesus, que lá em Gênesis já estava manifestado. Ele é santo e maravilhoso, irmãos. Tudo que nós vivemos e fazemos aqui é no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, por 1 minuto eu quero que você imagine, feche os olhos, se possível, e imagine o que eu vou dizer. Preste atenção somente na minha voz. E imagine na sua cabeça o cenário. Você está num lugar onde tem tudo. Você está num lugar onde é perfeito, é tranquilo, não tem problemas nenhum. Imagine isso, irmãos. Está você e sua esposa, ou você e seu marido. Neste lugar perfeito, a natureza te serve de bom grado. Não existe tristeza. E aí vai cair o entardecer. E aí você pensa assim, nós vamos receber uma visita. Você vai esperar quem? A sua mãe? O seu irmão? O seu cunhado? Não. No entardecer, Deus descia para falar com o homem. Imagine, irmão, você na sua casa, na sua maior felicidade com a sua família, e dizer assim, agora Deus vai descer. Aleluia! Glória a Deus por isso. Essa era a compreensão do estado original. Quando Deus descia para falar com o homem. Uma comunicação verdadeira, reta e direta. Eu poderia falar com Deus como falo com um irmão. Poderia ver Deus. Não tem preço, irmãos, e sabe, essa imaginação que a gente tem já nos alegra, mas não é 1/3 do que realmente acontecia lá, porque não cabe no nosso entendimento saber disso. Nós, como um ser limitado pela herança adâmica, pelo pecado, nós não conseguimos entender o que era de fato isso. A glória que tinha em ver a presença de Deus falar com você pessoalmente, não tem como. E como não vamos conseguir imaginar como é a glória futura. Nós não sabemos como é que vai ser a glorificação. A Bíblia fala que não entra no entendimento humano. Mas eu sei que vai ser maravilhoso, com certeza. Glória a Deus por isso, meus irmãos. A natureza adâmica que temos nos impede disso. Mas nós cremos naquilo que a Bíblia relata. E vamos, com certeza, se surpreender quando chegar lá. Subtópico de número 2. O pecado e a dor. Veja só, irmãos. O pecado ele não veio sozinho, ele trouxe uma série de consequências, como a gente já viu. Mas o adendo da dor é muito complicado, é terrível. Sabe por quê? Porque a dor, ela consegue agir nos 3 campos da tricotomia do homem. O que é a tricotomia para quem não acompanhou as outras lições? A tricotomia é o homem 3 em 1, composto de corpo, alma e espírito. Toda vez que eu falo tricotomia, eu estou falando de corpo, alma e espírito. Nós acreditamos assim na igreja pentecostal. Desta maneira, a dor ela consegue ligar esses 3 fundamentos. Ela consegue agir tanto na sua alma, tanto no seu espírito, quanto no seu físico. Por isso que ela é tão terrível. Por isso que ela é devastadora. Veja só um exemplo de dor espiritual. A separação do homem de Deus. A mente cauterizada não consegue mais ouvir o espírito. Isso causa dor.
Quando você não sente mais a presença, quando você ajoelha, olha, ora e não vê mais, não sente que tem alguém do outro lado, quando você pede resposta para Deus e não sente que Ele está te ouvindo, mas isso não é um problema em Deus, isso não é um problema, isso é um problema em você que se afastou e esqueceu que Ele pode te ver. E na hora mais difícil é que Ele te vê mais. A dor espiritual é terrível, irmãos. Temos a dor emocional. O que é uma dor emocional? Aí é carregada por mágoa, ódio, tristeza. E a pior de todas, pastor Osni já falou aqui, a saudade. Quem aqui não perdeu alguém, não queria pedir para Deus uma oportunidade de dizer, Deus, eu queria só mais um minuto. Eu queria só mais uma conversa. Eu só queria dizer que eu amo de novo. Eu só queria um abraço, Deus, se eu pudesse viver com essa pessoa de novo. A saudade é uma dor emocional, devastadora. E a gente não consegue lidar. Tudo isso em consequência do pecado. E temos também a dor física. Dor física é aquilo que todo mundo conhece, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, um corte, uma batida, isso gera dor física. E uma coisa, irmãos, é que a humanidade nunca e jamais vai aprender a lidar com a dor. A única maneira de tu lidar com a dor é através de Jesus. É a única maneira de tu conseguir lidar com a dor corretamente. Irmãos, olha só. Eu não estou falando aqui para você não buscar atendimento, não é isso. Eu estou falando que Jesus é a única maneira de você lidar com a dor 100%. Por quê, irmãos? O homem está sempre buscando subterfúgios para se desviar da dor. Quando o homem está com uma dor emocional ou uma mágoa, muitas vezes ele vai e busca num caminho totalmente contrário. Ele busca aquele alívio passageiro, tratando o sintoma e não a raiz. Ele vai e busca em álcool, busca em drogas, para se aliviar um pouco dessa dor terrível que ele sente. Mas é passageiro, é um clique e a dor volta, e volta cheia de culpa. Terrível. Mas o homem, ele tem essa, quando o homem está afastado de Deus, ele continua sentindo dor, e a dor, ele vai tentar subtrair ela de alguma maneira. Ele vai tentar driblar a dor. Mas ele não vai conseguir, é apenas um momento, um flash, e depois a dor volta. Irmãos, a dor pode ser tão intensa que a pessoa que está sentindo, a única saída que ela pode ver é a morte. Muitas vezes, irmãos, a gente julga um suicídio, mas ele não queria morrer. Ele queria parar de sofrer. Ele não queria mais sentir aquelas dores. Sabe qual que é a nossa tarefa como um bom cristão? É olhar para o nosso irmão do lado e dizer assim, olha, se tem dor em você, não é só tua, compartilha comigo, eu te ajudo a carregar. É nossa tarefa como cristão, vamos ser bons cristãos. Ei, eu tenho que lembrar você que quando alguém não conseguiu levar a cruz, já era tão pesado. Eu não estou falando de homem aqui, estou falando de um Deus vivo que encarnou na terra, ressuscitou depois. Mas um momento a cruz pesou para ele, mas tinha ali junto quem? Um Simão Cirineu. É isso, meus irmãos. Vai ter um momento que você não vai mais conseguir levantar a sua cruz sozinho, mas é por isso que nós estamos em igreja aqui. É por isso que tem o seu irmão no banco do lado aí. É por isso que tu vai olhar para as pessoas e vai dizer assim, eu preciso de uma ajuda. Não precisava pedir a tua ajuda, já está preparada. Eu vou carregar contigo a tua cruz. E a partir desse momento, a tua dor é minha também. É isso que uma igreja faz, meus irmãos. Compartilha essa dor. Vamos fazer dessa maneira. Vamos ser Simão Cirineu na vida dos nossos irmãos. Aleluia? Estão comigo até aí? Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, se você precisar, procure a medicina, vá a psicólogo, vá a psiquiatra, vá no médico, mas não esqueça que Jesus tem poder para curar. Quer ver só uma coisa? Olha que lindo. Quando Jesus vai curar o homem que eles colocam por cima do teto, já não havia espaço para chegar, Jesus vai curar ele. E o que acontece? Os fariseus estavam pensando, não dizendo, pensando. Quem é esse aí que diz que pode perdoar pecados? E aí Jesus, no pensamento deles, responde, por que pensais mais em teu coração?
Ele diz assim: o que é mais fácil para vocês dizer? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? E aí ele diz: mas para vocês ver que o Filho do Homem tem poder para curar, pega a tua cama, levanta e anda. Entrou pelo teto, saiu andando pela porta, porque Jesus tem poder para curar todas as doenças. Deposite a sua esperança em Jesus. Ei, o médico vai te ajudar, glória a Deus por isso, todo mundo pode te ajudar, glória a Deus por isso, mas a tua última esperança é aquele que não falha, é aquele que reina, é aquele que é tudo. Santo, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. A dor causa cansaço. A dor, ela te cansa, físico e emocional. Mas pela misericórdia de Deus, esse mesmo Jesus disse assim: vinde a mim. Vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado. O quê? Eu vou aumentar a tua carga? Não, eu vos aliviarei. Está pesado para você? Vinde a mim. Ah, mas eu estou ansioso, lança nele toda a tua ansiedade. Aleluia. É isso, irmãos. Esse Jesus está escrito em cada letra da nossa Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ah, santo, santo, santo. Irmãos, olha só, o advento do pecado, ele cria um caminho natural para o homem. O homem pecou e ali ele partiu a ter um caminho natural, Samuel. Qual era esse caminho? Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e morre. Isso é natural. Pode morrer antes, pode morrer jovens, mas isso não é a regra. A regra é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Tem as exceções que confirmam a regra, mas a regra é essa. É natural para o homem. E isso criou na sociedade um medo, chamado gerontofobia. O que esse medo significa? É o medo de envelhecer. Medo da morte. Não quer ser. Eles acham que se eles se maquiarem por fora, parecer mais jovem por fora, a morte vai ser enganada. Não, não vai. Você está na mesma situação. Não importa como você fazer a lataria. O motor é o mesmo. Criou esse medo de tantas coisas que habitam a mente da sociedade. É mais um medo, gerontofobia. E essas pessoas, irmãos, elas não estou falando de pessoas assim que não querem envelhecer. São pessoas que têm horror a isso. Se tu chegar para ela e dizer assim, nossa, o senhor envelheceu. Meu Deus, não diga uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Eu me cuido tanto. Eu uso Renil, sei lá. Mas, irmãos, veja só. Um medo descabido. E esse medo gera consequências absurdas na humanidade. Que consequências são essas? Essas pessoas, elas não querem viver o momento que estão. Elas querem viver o momento que já passou para elas. O que elas fazem? Elas juntam características que não pertencem mais a ela. Querem andar com uma roupa que não tem mais nem condições para usar. Querem um senhor de idade já usando gírias. Fala que nem jovem, quer parecer descolado. E aí não é aceito pelos jovens e não é aceito nem pela categoria de pessoal de mais idade. Aí ele fica uma pessoa totalmente alheio, porque não quer viver a idade. Isso vai além, irmãos. Tem pessoas que não querem nem ser chamado pelos títulos que a idade te dá. Por exemplo, tem gente que diz, não me chame de avô, porque eu só vou ser avô quando eu ficar velhinho, e eu sou novo. Se você tem um neto, você é avô. E é pior, tem gente que não quer ser chamado de pai, pede para os filhos ser chamado pelo nome. Não, me chama pelo nome, porque eu não quero ser chamado de pai, porque eu sou muito novo para ser pai. Se você tem um filho, você é pai. Se você tem um filho, você é mãe. Isso é natural. E isso é um medo terrível, gerontofobia. Quer ver mais, meus irmãos? Esse medo, ele faz com que as pessoas destruam famílias. O homem ou a mulher se vê num casamento há muito tempo, se vê no espelho, se acha velho, se acha ultrapassado, às vezes rompe um casamento, se envolve num relacionamento com uma pessoa mais nova para parecer mais novo, para parecer descolado, para viver uma aventura com 50 anos. Pelo amor de Deus, irmãos, às vezes temos que tomar só vergonha na cara, é o suficiente. A idade, ela chega, e ela chega com honra, é honrado. Não é para ser um título de vergonha. E essas pessoas destroem, gastam todas as finanças da família em procedimentos estéticos para parecer um pouquinho mais jovem. E o coração é o que? Jesus diria sepulcros caiados. Por fora está bonitão.
dentro, vazio de Deus. E aí? Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, isso acontece dentro e fora da igreja. Esse medo de envelhecer. E sabe o que é o pior? Quando você tem medo de envelhecer, você, principalmente falando para quem é de dentro da igreja agora, você abdica de uma função que é só sua. Que função é essa? É a função de preparar uma nova geração. Nós vivemos uma geração boa, mas carece de preparação. A geração que está vindo agora, a minha geração, ela tem que colar perto de alguém mais velho e dizer assim: me conta as suas experiências, irmão Daniel. Eu preciso saber do milagre que tu viveu lá. Me conta. E isso fortalece. E aí essa geração vai se fortalecer e um tempo ela não vai mais ouvir as histórias, ela vai contar as próprias histórias para outra geração, dizendo assim: eu não estava lá quando a pessoa foi curada. Diz: não, agora eu vi. Deus curou no culto, Deus curou na vigília, Deus curou no evangelismo, Deus resgatou vidas. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Você pegou aí, meu irmão? É isso, essa geração ela precisa colar perto de alguém que é mais velho, e essa pessoa tem que dizer assim: não, a responsabilidade é minha de preparar essa nova geração. Eu vou contar dos milagres que vivi, e vou contar como era. E ela vai entender, vai ter um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. É dessa maneira, meus irmãos. Nós não podemos abdicar daquilo que é. Cada fase na nossa vida tem uma atribuição. Cada fase na nossa vida, quando somos jovens, somos fortes, talvez não precisamos nem dormir muito. Talvez dormir fique em segundo plano, você trabalha, constrói. Aí você fica adulto, já é um ponto mais de aproveitar a família, e depois você vai ficando mais velho, vai ficando mais descansado. Mas tudo isso você tem que viver com autenticidade. Você não pode querer ser jovem para sempre, nem ser velho antes do tempo. Na Bíblia, Deus separou as classes, apóstolos, evangelistas, separou tudo com funções diferentes, distintas. Por que as nossas fases não seriam da mesma forma? Quer ver só? Na Bíblia a gente pega ali a função de apóstolo, por exemplo. Quer ver um exemplo fácil para vocês entenderem? Estou aqui me expressando, derrubo essa garrafa. O que o apóstolo vai fazer? Ele vai olhar assim: derrubou a garrafa, vamos colocar um suporte aqui para não derrubar mais a garrafa, vamos botar uma toalhinha aqui, se derrubar a gente limpa. Ele está preocupado com a estrutura. O apóstolo Paulo ia fundando a igreja, edificando estruturas. E aí, o evangelista ele está preocupado com a quantidade. Ele vai olhar assim: derrubou o copo, traz mais 3 copos aqui, bota aqui 3 copos. Ele não está importando quantas pessoas saiu da igreja, ele quer trazer 15. Saiu 5, ele quer trazer 15. Saiu 10, ele quer trazer 30. Ele quer sempre mais gente para dentro da igreja, mais gente para Jesus. E o pastor é o mais bonito, porque o pastor ele vai dizer: meu filho, derrubou a garrafa? Eu seco para você. Não se preocupe, a gente coloca de pé, vai dar tudo certo. É dessa maneira. E o professor ele vai te dar uma aula, bem, para não derrubar de novo, o que tu faz? Tu puxa mais para cá, fica mais longe, não se mexe tanto, e assim, não derruba mais. Ele vai te ensinar como fazer. Deus separou as funções distintas, por que as nossas idades não seriam assim? Nós temos que viver um momento conforme estamos passando. Para não ser alguém falso, tem que ser alguém autêntico e não genérico. Seja alguém autêntico, meus irmãos. E aqui, irmãos, vai um recado para a gente entender. O jovem, ele não precisa querer ser adulto antes do tempo. Tem jovem que não tem essa escolha e queria ter. Tem jovem que tem que trabalhar desde muito cedo, tem que ter responsabilidades que não caberia a ele. Mas se você tem a possibilidade, você é jovem, não queira assumir essas responsabilidades antes do tempo. Você tem um tempo propício para ser adulto, não queira ser adulto antes do tempo, não queira namorar antes do tempo. Para mim é fácil falar, né? Tudo que eu queria quando tinha 15 anos era namorar. Aí, hoje eu entendo que era cedo. Mas vai colocar isso na cabeça de um jovem. É difícil, irmão. É muito difícil. Eu sei porque eu já fui jovem. Faz algum tempo, mas eu já fui. Então, irmãos, olha só, não precisa ser antes do tempo. Espere a fase, vai chegar o seu momento. Vai chegar. Viva com autenticidade. No momento de ser pai dos seus filhos, seja pai dos seus filhos e não os avós. Se você quiser ser melhor amigo do seu filho e conseguir ser pai ao mesmo tempo, mas às vezes não dá certo. Seu filho precisa de um pai, não um melhor amigo. Seu filho precisa ser cobrado. Dizer assim: não, tu fez errado, tem punição. Deus faz assim. Fez errado, então aqui, tem que acertar, esse é o castigo. Essa é a diferença. Quem dá barda é o vô, é numa outra fase. Senão você vai criar uma geração de mimados que acham que pode fazer tudo. Não adianta, irmãos. Tem que viver com autenticidade cada tempo. É terrível nós deixarmos
negligenciar isso. Na hora de ser pai e mãe, seja pai e mãe. Vai chegar a tua época de ser avó. E senhores, aqueles que são mais velhos, abracem a sua melhor idade. Preparem essa nova geração. E Deus vai ter um galardão lindo para você. Preparem, viva com autenticidade, meus irmãos. Não esqueça, logo, logo, tudo isso vai passar. Tudo isso que eu estou falando aqui é o plano B, meus irmãos. Porque o plano A é Jesus voltar e nós se encontrar lá na glória. Esse é o nosso plano principal. Mas se ele não voltar, vamos viver conforme a palavra dele falou, vamos fechar esse acordo. Se Jesus não voltar, eu vou seguir a Bíblia. É isso. Só, não precisa muito. Amém ou não amém, meus irmãos? Tópico de número 2, a responsabilidade humana. E aqui começa a ficar mais pesado, se não está pesado até agora, aqui começa a ficar mais pesada para o nosso nome. Para o nosso, vamos dizer assim, para a nossa incumbência. Para o nosso lado fica pesado. Por quê? Porque aqui o primeiro subtópico é o livre-arbítrio. Pesado. Irmãos, existem duas vertentes teológicas, uma que acredita em livre-arbítrio e outra que acredita em livre-agência. São coisas diferentes. Livre-arbítrio é o seguinte, lá está o caminho que eu quero chegar e eu vou até lá. Eu posso escolher o caminho que eu vou. Livre-agência não. Eu posso escolher como eu vou. Se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de terno, se eu vou de calça. Mas o caminho é um só. Se eu posso ir para lá, é para lá que eu vou, não tenho o que fazer. Isso é livre-agência. O livre-arbítrio não. Eu quero ir para o céu ou eu vou para o inferno. Eu pego o trem da misericórdia ou eu pego o trem da condenação. Isso é livre-arbítrio. Nós, como pentecostais, acreditamos em livre-arbítrio. Acreditamos que se nós vivermos conforme as ordenações de Jesus, nós vamos para o céu. Mas se não vivermos, vamos para o inferno. Não existe muito o que falar sobre isso. Livre-arbítrio é isso, irmãos. Só que o livre-arbítrio, o homem pecou por volição. É uma das características que Deus colocou no homem. O que é volição? Ele sente vontade de fazer as coisas. O homem tem vontade, como Deus também tem vontade. Não fala na Bíblia que Deus tem vontade? A vontade de Deus é o quê? Perfeito. Deus tem vontade. Concordam comigo? O homem também tem vontade. Só que o homem olhou para a fruta e disse: parece muito bom. É a única coisa. O homem então só tinha o conhecimento do bem. O adendo que teria ao comer a fruta seria o conhecimento do mal. Se ele soubesse, ele jamais teria feito. E aí, ele vai lá, pega a fruta, come. E aí acontece toda a catástrofe que a gente já conhece. Mas veja só, irmãos, a gente pode achar que Deus tirou o homem do jardim naquele momento, exercendo o atributo de sua justiça. É justo Deus tirar o homem do jardim porque pecou, sim ou não? Sim? Desobedeceu, pecou, é justo. Só que neste momento não era a justiça de Deus que estava aflorada, neste momento era o amor. Porque quem lê Gênesis vai ver que naquele mesmo jardim havia uma outra árvore, chamada árvore da vida. Se o homem comesse do fruto, pecasse, continuasse no jardim, comesse da árvore da vida, o pecado seria eterno. Não teria mais perdão. O homem seria eterno e eternamente viveria no pecado. Então Deus, por amor e misericórdia, tira o homem do jardim e desde o começo do mundo, o primeiro Adão, que veio antes do Adão principal, que a gente conhece, é Jesus Cristo, já estava crucificado, para que houvesse um perdão pela audácia do homem em comer o fruto. Então, irmãos, o livre-arbítrio, ele te dá muita responsabilidade. Depois não adianta você dizer assim, não, mas eu fiz errado porque foi fulano que me indicou, eu fiz errado porque a Eva me deu a maçã, eu fiz errado porque a serpente me tentou. Não, pode ter a tentação e vai ter porque o inimigo é astuto, mas a escolha sempre vai ser tua. Ninguém vai dizer assim, mas era tão difícil, se eu não pecasse eles me matavam. Ui, quantos cristãos morreram por causa disso? Nega Jesus, não, me mata agora, eu não quero saber, eu não estou nem aí. Então nós não podemos ser mimados, achamos que estamos o último gás da coca, a última bolacha do pacote, que Deus colocou a gente como um alecrim dourado. Você não sofre, você é isso. Não. Você escolhe não pecar. Você pode escolher a todo momento. É possível viver sem pecar? Sim ou não? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas João também escreve, filhinhos, vos escrevam essas coisas por quê? Para que não pequeis. Mas porventura, se pecar, tem um advogado fiel.
Porventura, se pecar, por um acaso acontecer, tu tens um advogado fiel. Aleluia, glória a Deus por isso. Está lá à destra de Deus Pai. Então, meus irmãos, nós não podemos terceirizar a culpa. Só que o livre-arbítrio, há um momento da sua vida que você não vai conseguir exercitar ele, de maneira nenhuma. Qual que é esse momento? Eu sou livre, posso escolher qualquer coisa que eu queira plantar. Eu posso escolher. Eu quero plantar milho, eu quero plantar trigo, quero plantar feijão. Só que se eu plantar milho na hora de colher, eu vou ter que colher milho. Se eu plantar feijão, eu não posso escolher o que eu vou colher. Eu vou escolher o que eu plantei. O livre-arbítrio não te dá o direito de escolher aquilo que você colhe. Te dá o direito de escolher aquilo que você planta. E aí você vê um monte de cristão por aí choramingando porque está colhendo aquilo que plantou. Planta intriga, planta discórdia, e aí na hora de colher, não queria. Você plantou, você vai colher, meu filho. Ah, mas eu não quero mais essa vida. Então comece a plantar coisas boas, que vai chegar o tempo de colher coisas boas. É o livre-arbítrio, é assim que funciona, irmãos. Você não tem o direito de escolher aquilo que vai colher, só o que vai plantar. Então plante coisas boas, plante Jesus no coração das pessoas. Eu sempre digo, não ganhe pessoas para a igreja, ganhe pessoas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você ganhar uma pessoa para dentro desta igreja, se um dia ela tiver que se mudar, ela se desvia. Mas se você ganhar para Jesus, a primeira coisa, quando ela chegar na nova cidade, eu preciso de uma igreja. Porque não, eu não posso viver sem comunhão com Ele, eu preciso dEle. É dessa maneira, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ah, meus irmãos, é muito complicado esse tipo de coisa. O livre-arbítrio aumenta muito nossa responsabilidade. Então nós não podemos negligenciar isso. Não podemos. Guarde isso, não negligencie aquilo que você planta. Plante com sabedoria. Glória a Deus por isso. Não esqueça disso, irmãos. Deus, Ele é amor. É, sim ou não? Mas a mesma palavra que diz que Deus é amor, que Jesus teve compaixão, ela também diz que Deus é justiça e que Deus é fogo consumidor. Ah, me prova na palavra, Provérbios 29, versículo 1. Aquele que muitas vezes escuta a palavra, aquele que muitas vezes escuta a sabedoria e não se dobra, uma hora é quebrantado sem que haja remédio ou cura. Ah, me prova de novo na Bíblia, Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Na hora. Ah, mas já era o tempo da graça? Sim, já era o tempo da graça. Então nós não podemos achar, não, sempre vai ter perdão, sempre vai ter perdão. Eu posso viver no pecado, posso pecar no oculto, posso pecar escondido, porque sempre tem perdão. Não, não, não. Cuidado, uma hora é quebrantado sem que haja cura. E você que vive no pecado, vive escondidinho, acha que vai enganar Deus. Não, no momento que você chegar lá, Ele vai dizer assim, eu não te conheço, quem é você mesmo? Vivia falando, vivia em santidade. Mentiroso. Eu te conheço de verdade. Pecado. É pecado, irmãos. E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim, elas tentam justificar suas falhas humanas. Elas dizem assim, não, mas no tempo de Deus eu volto, no tempo de Deus eu mudo. Irmão, o tempo de Deus foi na cruz. Quando Ele se entregou naquela cruz e disse assim, está consumado, ali era o tempo de Deus. Ali dizia assim, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Está tudo feito, agora é com você. É só vir a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Dessa maneira, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Ele está na casa, glória a Deus. Não dá para justificar, irmãos. Às vezes a gente vai orar por uma pessoa e parece que Deus é um menino mau que não quer salvar. Deus, vai lá, salva a pessoa, tadinha, é tão bom. Eu orava assim. Eu orava, Deus, vai lá, se apresenta para a pessoa, traz ela para perto. Até que um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse assim, mas eu quero salvar. Eu quero perto. Eu não quero que ninguém se perca. Só que eu já fiz tudo. E ela não quer. E se eu fazer mais, eu interfiro no livre-arbítrio. Ela que tem que vir. Eu já fiz o que tinha que fazer. Agora é só esperar. Porque está tudo feito. E quando ela vir, eu vou receber. De braços abertos.
Então eu pedi, Deus, que aquelas pessoas parem de te envergonhar e consigam escutar a tua voz, que é tão bonita, é uma voz de trovão, mas também é uma voz suave como voz de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Subtópico de número 2, a potencialização do sofrimento. Veja só, meus irmãos, além de todas as catástrofes do pecado, nós ainda potencializamos o pecado. O que é isso? Nós vamos lá e fizemos diariamente escolhas que nos fazem sofrer cada vez mais. A serpente colocou no homem, estilou dentro do coração do homem um veneno que o tornou inimigo de Deus. Ela desfigurou a imagem que Deus tinha colocado no homem com o pecado. Desfigurou, mas não aniquilou. Continua lá. E o homem, quando está capacitado do seu livre-arbítrio, decide sempre pelas piores coisas. Se o homem está longe de Deus, ele sempre vai para o lado ruim. Parece que o natural é ruim. Parece que o comum é ruim. Eu sempre vou escolher me alimentar mal. Eu sempre vou escolher não praticar exercício. Eu sempre vou escolher viver uma vida da maneira que eu quero. Eu sempre vou escolher, às vezes, a promiscuidade sexual, as drogas. Hoje em dia, no colégio, nas escolas, as drogas estão a um passo. Antes era um pouco mais difícil de chegar, mas já tinha na minha época. Hoje está cada dia mais fácil. Cada dia mais fácil, meus irmãos. É por causa da nossa inclinação pecaminosa que nós sempre vamos escolher, longe de Deus, aquilo que é errado. Aquilo que parece mais fácil. Sempre. Quer ver só um exemplo? Assim que saiu do jardim, na primeira geração já houve um assassinato. O homem recém-saído do jardim, um irmão matou o outro por inveja. Seguido, parece, a natureza adâmica, ela pende e ela tem força. As pessoas falam, não, a carne é fraca. Não, a carne é forte. Por isso que você não tem que alimentar a carne, tem que alimentar o espírito. Fortificai-vos. E aí fica mais fácil de vencer. Irmãos, as armadilhas do inimigo, ela tem um foco. Qual que é o foco, irmãos? É a geração mais nova, é aqueles que são mais jovens, crianças, adolescentes. Por quê? Porque ali eles não têm tanta experiência. E aqui é uma coisa que nós temos que entender. O jovem, ele precisa criar experiência. A criança precisa ter experiência com Deus. Porque eu posso dominar a teologia, irmãos. Eu sou um amante de estudar teologia. E se pudesse, estudava todos os dias da semana. Só que eu tenho que entender que a experiência não é substituída por nada. Eu posso saber toda a Bíblia de cor, mas eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso dizer assim, Deus fez na minha vida e pode fazer na tua também. Eu preciso ter essa autoridade espiritual de falar. E o jovem, muitas vezes, por estar começando na caminhada, ser bombardeado com informações, às vezes fica mais difícil. Eu sei porque já fui jovem, irmãos. Eu sei como é que funciona. Então, irmãos, isso se faz mais presente, o que? Um pai e uma mãe sempre atento para ver o que os filhos estão fazendo. Porque qualquer menor negligência que tiver ali pode ser problemas catastróficos. Irmãos, é uma coisa terrível para um pai ver um filho que ele criou na igreja não está mais na igreja. O coração do pai não fica descansado, sabe por quê? Porque um pai que conhece as escrituras sabe que se está fora da igreja, Jesus voltar, ele fica. E não tem nada pior do que você se imaginar na glória e não olhar as pessoas que você deu a vida. Ou você se olhar na glória, ainda bem que lá no céu esse sentimento será traído pela justiça de Deus. Mas, irmãos, eu quero ir para o céu com toda a minha família. Com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus tios. Eu quero que todo mundo vá para o céu. Eu não quero que ninguém fique. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Não podemos negligenciar. Irmãos, não adianta se é meu filho, é meu pai. Irmãos, se estiver em pecado, estiver fora da igreja, não estiver em comunhão com Cristo, vai para o inferno. Aí você vai me falar, você não tem poder para condenar. E não tenho e nem tenho pretensão para ter. Mas a palavra que condena. A Bíblia que diz, não sou eu. Eu só estou falando o que está escrito neste livro. Deus nos deixou um livro. Temos que ler este livro, viver este livro. Não é só teoria, irmãos, a Bíblia é prática. Deus te deixou um livro para você abrir toda manhã. E não foi um livro que conta uma história, foi um livro com a palavra dele. Deus não te deixou um áudio do Cid Moreira gravado no YouTube, não. Ele te deixou a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia fechada ou aberta lá no Salmo 91 não vai adiantar nada para você. A Bíblia, quando você estuda, você entende.
e você vive, aí ela muda a tua vida. Se você colocar a Bíblia e uma pessoa dentro de uma cadeia, abrir ela e dizer assim, eu vou botar em prática, você volta naquela cadeia e tem uma igreja dentro daquela cadeia. Porque a Bíblia tem poder para transformar, porque aqui não é simplesmente letras e palavras, idioma original ou traduzida no português, aqui a palavra de Deus é o maior poder do universo. Aleluia, glória a Deus por isso, meus irmãos. Não dá para negligenciar. Por isso, às vezes, faz necessária a figura de um pai presente. Irmãos, desculpa nenhuma vai funcionar para justificar a sua presença. Você pode faltar no aniversário do seu filho, pede para ele depois. Ah, mas é que eu estava trabalhando para te dar as coisas melhor. Ele vai entender, mas não vai justificar. Ele diz assim, ó, eu preferia não ter nada, mas que tu tivesse lá naquele momento. Seja presente na vida do seu filho. Seja presente na vida. A presença importa. Imagine se Deus não fosse presente na nossa vida. Como seríamos? Estão comigo até aí? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tópico de número 3, nosso tempo já está acabando. Quando o assunto é bom, voa. Pelo menos para mim. Irmãos, olha só. Após o pecado, as doenças passaram a fazer parte da humanidade. Nem toda doença, vamos colocar uma pontuação aqui, nem toda doença é Deus te provando. Amém? Irmãos, nem toda doença é Deus te provando. Por quê? Tem doenças que sim, são provações, mas nem todas são. Tem doenças que nós cultivamos na nossa vida. Quer ver uma história? Um pregador, ele conta que ele foi num congresso e lá ele encontrou um outro pregador que ele admirava demais. E aí ele chegou assim na hora do lanche, foi puxar assunto. O pregador que ele admirava estava com um pratinho só com salada. E ele disse assim, vou puxar assunto. Está se cuidando, né, irmão? E ele já era um irmão mais velho, vira para trás e pergunta, que idade você tem? Daí ele diz, pronto, vai vir um sermão. Quando uma pessoa mais velha pergunta que idade você tem, ela vai te dar um sermão. E ele disse assim, eu tenho 44 anos. Quando eu tinha exatamente a tua idade, eu morri. Aí ele ficou apavorado, disse, não, tá com piada aqui, né? Como assim morreu? Tu é um anjo? Reencarnou? Ressuscitou? O que aconteceu? Eu disse, não, eu morri. Eu tive um infarto e eu me vi na mesa de cirurgia. Eu vi o médico colocando ali a hora da morte, o motivo da morte. Eu me vi saindo daquele hospital, daquela mesa de cirurgia, e eu olho para o lado e eu vejo uma luz gigante. E quando eu me aproximo, eu entendo que aquela luz era Jesus. E eu disse, agora eu abraço ele. Tudo bem, eu morri, mas agora é só glória, eu vou abraçar ele. Quando eu chego perto de Jesus, a palavra que ele me diz é homicida. Eu esperando ouvir, completei a carreira, guardei a fé, homicida. Mas eu pedi por quê, Jesus? Ele disse, está vendo você aí nessa mesa? Por a sua negligência ao corpo que eu te dei, por você se alimentar mal, não cuidar daquilo que eu te dei, você abreviou o plano que eu tinha na sua vida. Eu queria te levar em tantos lugares, muitas pessoas iam ouvir a palavra de Deus através de você. E por você não se cuidar, não cuidar daquilo que eu te dei, que fiz para você, você abreviou o tempo que eu te dei. E aí, eu, compadecido daquilo que Jesus me falou, meu coração volta a bater. Do nada, sem reanimação, Jesus me dá mais uma chance. Desde aquele dia eu prometi, Jesus, eu não vou ter a audácia de abreviar o teu plano na minha vida. Eu vou viver conforme tu me ensina, Jesus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para depois não ficar chorando sobre as coisas que nós mesmos destruímos. Nós temos que ter cuidado do corpo que Jesus me deu. Eu não sou o Lucas se eu não tiver um corpo, uma alma e um espírito. Você não é você se não tiver um corpo, uma alma e um espírito. Temos que cuidar do espírito, sim, glória a Deus. Da alma também, glória a Deus. Mas o corpo não pode ser negligenciado. Tem que ser cuidado, se alimente direito. Faça exercício, eu não estou dizendo para você ir para uma academia, se você não gosta, está tudo bem, mas tenha a rua, caminhe um pouquinho mais rápido, aumente sua saúde cardiovascular, para não cair no problema de abreviar o plano de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Paulo adverte Timóteo, irmãos. Grandes homens de Deus tiveram doenças na Bíblia. E não era provação. Tem gente que diz assim, tem gente que está sempre em provação financeira. Diz, eu estou em provação financeira. Daí tu vai ver, me conta a tua provação financeira. Eu ganho 2.000, gasto 5 no cartão de crédito. Aí falta dinheiro, Deus está me provando. Olha que deserto que eu estou. Pelo amor de Deus, irmãos. Não é dessa maneira.
remindo as coisas que Deus te dá. Administra os teus recursos. Depois não adianta, depois a gente acha, não, Deus está sempre me provando financeiro. Não, não é assim, irmãos. Às vezes a gente cultiva as coisas e daí depois... Então, grandes homens de Deus, Timóteo, ele adverte, na Bíblia, Timóteo, tome um pouco de bebida forte, de uma bebida vinho, ele fala na tradução que tenho, para que os teus problemas de estômago não se agravem, não tome apenas água. Ele fala isso para Timóteo. Uma advertência para cuidar do corpo. Também, meus irmãos, eu, por exemplo, sofro com a mesma doença de Eliseu, a calvície, cada vez mais aflorada. Mas, irmãos, tem várias doenças que tem homens de Deus e não é provação. Às vezes, a gente sabe que no mundo tereis aflição, a gente sabe que as doenças virão, a gente sabe que as coisas são assim. E nem toda doença é Deus te provando. Nós temos que cuidar, irmãos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, me respondam com sim ou não. Jesus pode curar todas as doenças, sim ou não? Jesus vai curar todas as doenças? Não, irmãos. Daí você vai me dizer, tá, mas quem que ele escolhe para curar e quem que ele escolhe para morrer? E eu vou te dizer com toda a certeza do mundo, um sonoro, não sei. Ué, mas tu não sabe? Está aí pregando e não sabe? Sim, eu não sei. Sabe por quê? Porque as coisas reveladas pertencem ao homem, mas aquelas que não são reveladas pertencem a Deus. Quando chegar na glória, eu tenho uma listinha de perguntas. Tenho. Mas até lá eu exercito a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu digo assim, Deus, eu não entendo, me machuca, dói, mas a tua vontade ainda é boa, perfeita e agradável. Deus, tu tirou da minha vida, mas eu amava tanto, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus era minha mãe, era meu porto seguro, mas a tua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Deus, eu não entendo porque foi comigo. Ainda é boa, perfeita e agradável. Deus continua sendo Deus, mesmo que Ele contrarie o que a gente quer. Aleluia, glória a Deus por isso, meus irmãos. Nós somos limitados e não vamos entender isso, então temos que exercitar a nossa fé. Subtópico de número 2, enfado e canseira. Além de todas as doenças, se você for um senhor saudável, você vai chegar à sua idade adulta, vai passar pela melhor idade e vai começar a vir enfado e canseira. Você vai precisar dormir mais, você vai precisar não trabalhar tanto, não erguer tanto peso, isso é natural. Natural, irmão. Não é algo anatural, enfado e canseira. E nós, como igreja, nós temos que ter a noção que a nossa igreja tem crianças, tem jovens, tem adultos e tem senhores. A nossa igreja tem que ser igreja para criança, para jovem, para adulto e para senhor. Não dá para excluir uma classe, não, mas ele não consegue mais cooperar tanto, então vamos mais deixar de lado. Não, ele não consegue mais cooperar tanto, então vamos honrá-lo, porque quando ele pôde, ele cooperou o que pôde fazer. A igreja tem a função de ser igreja para todos. Não é só para um grupo, não é só para aquilo. Nós não podemos separar. Hoje é culto a cargo dos adolescentes, eu não vou. Não, é culto a cargo daí que eu vou. É culto a cargo de jovem, não vou. Vai, é culto das irmãs, vai também, vai em todos os cultos. Sabe por quê? Porque a igreja é uma só. Lá no céu não tem céu para as irmãs, céu para o jovem, céu para o adolescente, é um céu só para todo mundo. Todo culto é culto, irmão. Eu não gosto de culto de estudo, não precisa gostar, vem aprender. Eu não gosto de EBD, não precisa gostar, é só vir. Aí você vai ver, Deus vai te pegar de jeito, tu vai atender e vai começar a gostar e vai começar a ser um testemunho da IBD. Vai sair em todas, não tem que ir para a IBD, ó, crente que não vai na IBD está errado. Vai começar, irmãos. É só começar a vir que tu vai ver que Deus te pega. Então tem que vir. A IBD é assim, irmãos. Irmãos, um dos maiores avivamentos, que é o avivamento da Rua Azusa. Tem um livro chamado Azusa Street. Quem puder, leia. Começou numa IBD. Era um estudo. E Deus se manifestou, e até hoje nós colhemos frutos desse avivamento. Até hoje, meus irmãos. Amém ou não amém? A comunhão dentro da igreja tem que reinar, meus irmãos. Subtópico de número 3, o corpo glorificado. Irmãos, a Bíblia responde todas as perguntas, sim ou não? Sim ou não? As não reveladas, ela não responde. Aquilo que é revelado, ela responde. Quer ver só? Eu não sei dizer o porquê Deus me escolheu para estar aqui, saudável, para poder falar para vocês, para poder me expressar, para poder correr, poder comer aquilo que quero, e escolher uma outra pessoa que nasce sem imunidade, que tem que passar a vida inteira dentro do hospital.
Eu não sei. Eu não sei porque Deus me deu os meus pais até agora e outra pessoa Deus tirou os pais quando era pequeno. Eu não sei. Mas o que eu sei, irmãos, é que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Na glória eu vou perguntar, mas agora eu só vou obedecer. Peço a Deus para me livrar de todas as doenças, peço a Deus para livrar minha família de todas as doenças. Mas se um dia acontecer, irmãos, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que continuar adorando a Ele. É isso, meus irmãos. A Bíblia não responde tudo. Temos que exercitar a nossa fé. Mas tem uma coisa que a Bíblia responde, irmãos, e ela fala com detalhes. Que quando tudo isso passar, e o tempo for passado, haverá um momento que você será glorificado. Calcule que você está vivendo agora é uma corrida e quando você for glorificado, você cruzou a linha de chegada. Aí o pecado, sabe aquele pecado que a gente falou até agora? Aí passou, aí não tem mais. Aí você não erra mais, ele não te assombra mais. Aí você tem um corpo semelhante ao Filho do Homem. Você tem um corpo semelhante aos anjos e o pecado não tem mais influência sobre você. Você é glorificado. A Bíblia fala isso em detalhes, a glorificação. Deus diz assim, ó, passe por tudo isso que você está passando agora, mas quando você for glorificado, vai valer a pena. Você vai olhar para trás e dizer, eu sofri tanto naquela terra, eu morri por causa do teu nome, mas eu faria o dobro se eu soubesse que era isso que me esperava. Agora eu consigo chegar perto dele, eu consigo abraçar a ele, eu olho para ele e vejo chama nos olhos, aleluia. Aleluia, irmãos, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, e isso passará, meus irmãos. Haverá um corpo novo, num lugar novo. A nova Jerusalém. Amém até aí, meus irmãos? E eu quero terminar lendo um versículo bíblico com você. Vamos lá. 1 Coríntios 15, do versículo 22 ao 29. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um a sua ordem. Cristo, as premissas. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. E quando tiver entregado ao reino, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos a escabelo de seus pés. Aleluia. Ora, o último inimigo a ser derrotado será a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, ele está acima da morte. A morte não tem influência sobre ele. Ele morreu sim, no primeiro dia a morte achava assim, vencemos o Filho do Homem, era aí o pregador, está morto. No segundo dia, creio eu, que ela estava soberana, dizendo assim, vamos fazer uma festa. Ele não era o Filho de Deus, está morto. Mas no terceiro dia ele se pôs de pé. No terceiro dia ele ressuscitou e me mandou aqui para te dizer, ô morte, onde está teu aguilhão? A morte é derrotada para aquele que morre em Cristo. A morte não tem poder para aquele que morre no Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também, mesmo o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou. O Filho se sujeita ao Pai. E aí é a parte mais linda que eu queria chegar e já vou terminando por aqui, meus irmãos. Então, para que Deus, preste atenção aqui, seja tudo em todos. Sabe aquelas dúvidas que temos até agora? Deus será tudo em todos. Eu não consigo compreender, pastor Osni, o que é esse estado de glória, mas eu quero que Deus seja tudo em mim. E se puder, Senhor, começa agora. Se puder, Senhor, seja tudo em nós agora. Nos transforme agora. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Alguém pode ler a conclusão para nós?
tribulações, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Glória a Deus por isso. Irmãos, o tempo de nós sermos cheios, querer que Deus seja tudo em nós é agora. Há tempo de começar e dizer assim, Deus, eu quero viver essa glorificação, sim, eu quero viver, mas se possível, começa antes. Começa em mim, Senhor, faz em mim algo para chegar na minha família, Deus. Faz em mim, Senhor, me usa como tu quiser, como lhe apraz, Deus. Eu estou aqui, olhe para o teu servo, porque eis-me aqui, meu Deus. Eu estou para ti, faz como tu quiser, Pai. É o momento, meus irmãos. É o momento. Se você quiser vir à frente por algum motivo, receber uma oração, este é o momento. Mas eu quero orar, irmãos. Eu quero orar para que essa igreja seja cada vez mais fortalecida. Para que essa igreja seja cada vez mais notada. Para que alguém passe ali dentro daquela rua, daquela quadra e sinta aqui, ó, eu não sei o que eu senti quando eu passei aqui, mas foi tão diferente, mudou a minha vida, eu preciso entrar nesse lugar. A igreja, vamos notar que aqui é uma igreja que abomina o pecado, vamos continuar assim, vamos nos fortalecer, vamos fazer desta igreja cada vez mais fortes. Vamos ser cada vez mais empenhados na obra de Deus, porque primeiro é o reino, o resto é depois, serão acrescentadas aquilo que é necessário, vamos viver na terra, o nosso corpo está aqui, mas vamos ter o corpo na terra e a mente no céu. Glória a Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui te entregando este estudo, Senhor. Sabemos, Pai, que a tua palavra falou conosco, ministrou em nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor, aleluia, uma vez mais, Senhor, fazer conforme lhe apraz. Nos ajuda, Senhor, uma vez mais, ser santo, mas ser santo de verdade, buscar a santidade, te buscar em primeiro, te buscar em segundo, te buscar em terceiro, te buscar apesar de tudo, Senhor. Nos ajuda a ser cada vez mais santo. Nos ajuda cada vez a ser mais como tu quer, Pai. Abençoa a vida de cada obreiro, abençoa cada lição que virá após essa, Senhor. Que esta igreja se multiplique dentro das lições. Entenda que a palavra, Senhor, ainda é lâmpada para os meus pés. Aleluia, Senhor, nos ajuda a seguirmos cada vez mais jubilante na Tua presença. Ah, Pai, aguardamos a Tua volta, em nome do Cristo ressurreto. Amém. Glórias a Deus. Nós queremos neste momento agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que tivemos essa noite de estar na casa do Senhor para adorar o seu nome e aprender da sua palavra. Deus abençoe. Diácono irmão Lucas, a boa palavra. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Osnei, dirigiu o culto dos obreiros da casa do Senhor, os músicos, todos os irmãos que vieram. Deus também abençoe nossos irmãos da recepção, lá os porteiros, né? O departamento da mídia também, e também técnico de som, todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o amado Espírito Santo seja com todos nós e todos dizemos: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.